As luzes da mansão pareciam ter sido acesas para celebrar o próprio brilho. Candelabros que despejavam reflexos como pequenos sóis sobre o mármore, taças tilintando num compasso de risadas, fragrâncias caras que tentavam, em vão, soterrar qualquer cheiro do mundo real. A música permanecia alta o suficiente para fazer da conversa apenas um pano de som. Vozes circulavam, leves, rasas, escolhendo palavras que mostrassem status antes de mostrar afeto. No centro daquela construção de vidro e ouro, invisível para muitos, um homem dobrava-se em silêncio para tirar o pó, recolher migalhas, devolver dignidade às cadeiras onde outros se sentariam, logo para esquecer quem, de fato, mantinha aquele brilho. Manuel tinha 73 anos. As mãos dele falavam histórias. Unhas curtas, marcas de anos de trabalho, pequenas cicatrizes que não doíam mais, apenas lembravam. Fazia 15 anos que limpava aquela casa. 15 anos de amanheceres arrastados, de fim de tarde em que suava para que os degraus ficassem brilhantes e para que as flores do hall não passassem fome. Amava a filha, que morava em outro bairro. Amava o neto, que gostava de desenhar carrinhos nas paredes. Por isso, quando alguém derrubava uma taça ou deixava o rastro de pé por onde caminhava, Manuel estava ali para corrigir as coisas sem reclamar. Era discreto, preciso, uma presença tão constante que passou a ser quase parte do cenário. Vestia o uniforme azul que a casa lhe dava, um avental já amaciado pelos anos, sapatos que rangiam um pouco no mármore, um braço acostumado a segurar álcool e pano. Havia na sua rotina um pequeno ritual. Antes de começar, sentava-se um minuto no degrau da cozinha, fechava os olhos e dizia uma oração curta, simples, de quem não pedia prosperidade, apenas força para continuar honrando o trabalho. Senhor, dá-me paciência hoje, dá-me força para ser justo e sereno. Palavras que quase ninguém ouviria, porque eram murmúrios engolidos pelo vento. Mas Manuel acreditava que nem sempre era a voz dos ricos que movia o mundo. Às vezes, bastava uma súplica humilde para afinar algo no coração de quem observa. Naquela noite, as mesas estavam postas com precisão quase cirúrgica. Garrafas de champanhe erguiam-se como troféus. O centro das atenções era uma escultura de gelo e, ao redor dela, convidados em ternos importados e vestidos que brilhavam mais que estrelas. O anfitrião, Ricardo Herrera, percorria os grupos com uma taça na mão, sorrindo como se distribuísse favores e não expressões vazias. Ricardo era um homem acostumado a ter suas vontades satisfeitas, negócios que respondiam a seus acenos, portas que se abriam antes que ele pedisse. Era também, nos últimos dias, mais ruidoso do que o costume. O poder e o vinho haviam amplificado algo que já existia, uma vontade de provar superioridade. A arrogância, quando embalada por aplausos, encontra sempre novas formas de se mostrar. Ao redor dele, um filho à altura do pai, Alejandro, movimentava-se como quem pratica demonstrações públicas de desdém apenas para testar limites. Jovem, protegido e sem compreensão do peso do tempo, ele ria alto, derramava piadas que mais pareciam flechas. Ao seu lado, Fernando, um político cuja verve socializadora costumava esconder contradições, observava com olhos calculistas, procurando nelas oportunidades para se projetar. Patrícia, por outro lado, era como se alguém tivesse trazido uma brisa diferente para o salão. Não pertencia necessariamente ao mesmo mundo, ou pertencia na medida em que sua compaixão ultrapassava códigos sociais. Ela conhecia Manuel de longa data. Via nele não apenas o uniforme azul, mas a vida inteira que o sustentava. Quando a primeira taça se inclinou, um acidente que poderia ter sido apenas isso, uma gota de champanhe encontrou a lapela do avental de Manuel. Inofensiva, cintilante, pequena. Mas naquele ambiente, onde tudo era lente de aumento para a vaidade, a gota foi transformada em espetáculo. Um riso escapou de Alejandro, outros, espelhados, seguiram. Olha só, alguém disse, até o uniforme brilha com o nosso brilho. A frase não precisava ser agressiva para ferir. Havia uma espécie de desprezo silencioso que se espalha como âmbar, e Manuel sentiu o peso daquela pequena gota tão distinto quanto sentiria o peso de um trovão. Ele se recompôs. O pano já estava pronto na sua mão. As instruções da noite eram claras: limpar, voltar, permanecer invisível.
Ele aproximou-se, curvou-se com a leveza ensaiada de quem sabe a coreografia do serviço. Enquanto secava, as palavras acarretaram mais do que limpeza, acarretaram humilhação. Alguém soprou uma piada para Alejandro. Será que ele entende de champanhe? O riso ganhou corpo. Uma voz, embetrida em insolência, sugeriu que o homem fizesse um brinde, como se presença de Manuel fosse apenas ponto de interrogação curiosa na ornamentação humana. Manuel sentiu o rosto queimar, não só por causa do vinho. Pensou no neto desenhando carrinhos e quis, por instinto, mostrar que ainda era digno de respeito. Mas, naquele momento, a coisa mais sensata parecia continuar como sempre, não discutir o óbvio, não transformar pequenos apontamentos em conflito. A dignidade dele tinha, sobretudo, a forma da paciência. Ainda assim, enquanto limpava, uma pontada de dor atravessou-lhe o coração. Ele murmurou uma oração curta, mais como se repetisse a si mesmo um lembrete do que como se esperasse resposta imediata. Senhor, dá-me calma, não me deixes perder o equilíbrio. A oração ficou entre os panos e os passos, ninguém notou. Patrícia tensou-se. Vendo a indecência do riso, tentou intervir com um comentário que buscava restituir humanidade ao momento. Não é preciso transformá-lo em espetáculo. Sua voz era um convite, uma tentativa. Ricardo, que naquele instante acabava de ordenar outra garrafa, apenas sorriu com a superfície, um sorriso que, sem tocar o olhar, sinalizava a aprovação à piada. Ele gostava de ver poder traduzido em controle. Dar ordens era seu esporte. E quando o esporte envolve humilhar gente que não tem voz, o espetáculo se alimenta. O primeiro derramamento teria podido ficar ali, uma gota dançando na luz, um riso que se perde. Mas a festa tinha fome e o vinho tinha coragem. O segundo incidente não foi mais um acidente, foi o gesto deliberado de Alejandro, que ergueu a taça e aproximou-se mais do que o necessário. Encostou a bebida no topo da cabeça de Manuel e deixou que o líquido escorresse pela nuca, pingando sobre o avental. A plateia, que até então só observava, aplaudiu com olhares, buscando aprovação mútua. Algum convidado disse que aquilo era divertido, e a palavra caiu como uma pedrinha num lago, superfície tranquila, centenas de ondulações por baixo. Manuel aprendeu na vida a transformar humilhação em trabalho. Era uma lei silenciosa para ele, aceitar a ofensa com a mínima resposta possível, porque rejeitar poderia custar o pouco que tinha. Ainda assim, enquanto o champanhe descia por seu pescoço, ele não segurou somente o pano. Seus olhos, que eram olhos de um homem que conhecia dor e festa, encontraram o olhar de Patrícia. Nessa fração de segundo, reconheceu ali não só empatia, mas um pedido para que ela não permitisse aquilo. O medo e a cólera se misturaram, mas ele decidiu permanecer imóvel. A decisão dele era uma fortaleza construída à custa de si mesmo. Sua oração naquele momento foi curta e limpa, como suas mãos. Senhor, não me deixes esquecer quem sou. Não havia súplica por justiça imediata, havia a súplica do homem que entende que, frequentemente, a ajuda se manifesta aos poucos. A fé de Manuel não se confundia com ingenuidade, era firme como as tábuas do assoalho que ele varria todas as semanas. Ele pediu força, não vingança, pediu dignidade, não revanche. Essas orações, embora baixas, tinham um peso que ninguém naquele salão poderia medir. Alguns convidados cochichavam entre si, divididos entre o desconforto e o desejo de manter-se aceitos. É só brincadeira, murmuravam, como se a absolvição existisse em etiqueta. Mas havia quem ficava vermelho, cujas mãos buscavam o copo por nervosismo, sem realmente beber. A presença de Patrícia tornou-se mais do que uma tentativa de intervenção. Era um espelho incômodo. Ela reprochou com a cabeça, fez um pequeno gesto de descrença e se aproximou de Ricardo com uma pergunta que, naquele ambiente, soava quase como uma afronta. Você acha isso justo? Ricardo sorriu de novo, mas um sorriso calculista tem contornos que não enganam. Era só uma brincadeira, disse ele, como quem recita uma sentença que encerra qualquer debate. A palavra liberava a culpabilidade. Se algo é só uma brincadeira, então não há ofensa. Patrícia não se calou. Indicou Manuel com o olhar e disse que o homem trabalhava ali há anos, que sua dedicação merecia respeito. A resposta foi suave e cortante. Cada um tem seu lugar. A sentença não era apenas opinativa, era uma política de convivência que reduzia pessoas à função que desempenhavam.
Enquanto isso, pessoas da casa começaram a virar celulares para registrar o momento. Um reflexo contemporâneo que quer a prova, a imagem que circula e valida. A câmera não mente, pensaram alguns. Mas quem ela expõe? Para Manuel, a câmera era apenas mais uma luz, mais um olhar que transformava sua humilhação em espetáculo digital. E como quem precisa de algum gesto de humanidade, ele voltou a rezar. Senhor, guarda meu coração para que eu não me torne pedra. Orações pequenas, feitas de quem sabe que céu não é tribunal imediato, mas refúgio secreto. O clima começou a mudar. Não porque a multidão, em sua maioria, houvesse despertado para a injustiça, mas porque a energia daquele tipo de reunião é fluida. Uns querem rir, outros começam a sentir a grosseria refletir mal neles. A atenção se dividiu entre o que acontecia e a necessidade de que tudo voltasse a ser agradável. A festa, que se pretendia eterna celebração, mostrava-se frágil. E ali, naquele momento, a rigidez de Ricardo, que sempre escondia inseguranças, começou a salvar-se por meio do silêncio de quem o acompanhava. Patrícia tomou uma atitude mais firme. Colocou a mão no braço de Manuel para conduzi-lo a um canto mais discreto. Vem comigo, disse, como quem oferece abrigo. Manuel hesitou. Não queria ser tratado como se fosse frágil. Preferia ser visto como gente que merece palavra gentil, e não como criança que precisa de colo. Mas o peso do champanhe e do constrangimento já pesava. Aceitou. Enquanto se afastavam, Alejandro riu alto e foi acompanhado por outros risos mecânicos. Fernando, que até então estudava formas de transformar a cena em capital político, sorriu como quem avalia retorno. O sorriso dele foi frio, e a mente correu para cifras e aparências. No corredor, o ar era mais frio. Lá fora, nada acontecia, porém dentro do peito de Manuel, algo se apertava. A humilhação tinha avançado além do corpo, agora tocava memórias. Lembrou-se de quando, aos 20 e poucos anos, deu os primeiros passos como trabalhador, de como ensinou a filha a beijar a vida com coragem. Pensou no neto que o chamava de herói por consertar um brinquedo, e sentiu uma mistura de vergonha e amor. A sua oração ali foi um suspiro mais longo. Senhor, mantém meu olhar sereno, ensina-me a responder com dignidade. Ele já não pedia justiça por si, pedia conformidade com alguma lei mais alta que movia a sua alma. Quando voltou à sala, sentiu o olhar de todo mundo pousar outra vez. Havia uma tensão diferente, o riso menor, alguns olhares que pesavam como perguntas sem resposta. O anfitrião, percebendo a perda de brilho do evento, decidiu que era hora de recolocar as atenções, e o fez com um gesto que rasgou qualquer possibilidade remota de empatia. Chamou Alejandro e, diante de todos, sugeriu um jogo para descontrair. O jogo tinha regras simples: provar coragem, permitir que a plateia decidisse quem seria o alvo da zoação da noite. Alejandro olhou para Manuel como quem escolhe um boneco. Que tal darmos a ele um banho de champanhe? Murmurou, sem imaginar o efeito que suas palavras teriam fora do círculo. As palavras foram sementes. Em segundos, o líquido voltou. Não era mais uma gota, nem um toque acidental. Era uma chuva de champanhe que Manuel não pediu. A garrafa foi erguida, o líquido lançado como se fosse um prêmio. O som do borbulhar misturou-se às risadas, e por um momento que durou uma eternidade, o sopro de humanidade desapareceu do ambiente. O líquido escorreu pelos ombros do idoso, pela roupa, pela pele enrugada, transformando o homem numa estátua molhada diante de uma plateia seca. O silêncio que se seguiu foi como um peso que ninguém soube carregar. Alguns, aqueles que já tinham sentido constrangimento ao menos uma vez na vida, desviaram os olhos. Outros continuaram. Alejandro aplaudiu a si mesmo, e Fernando, tão acostumado a manipular aparências, olhou para a cena como se estivesse observando um experimento social. Enquanto isso, Patrícia foi até Manuel, sem fazer alarde, e tentou secar o rosto dele com um lenço que guardava na bolsa. As mãos dela tremiam de raiva, mas os movimentos eram delicados, como se tentasse devolver ao homem aquilo que a festa havia roubado. Manuel, encharcado, sentiu as lágrimas quentes escorrerem misturadas ao champanhe.
Não eram lágrimas de choque, eram lágrimas de um homem que compreendia melhor do que muitos aquilo que significa perder a própria imagem diante de estranhos. Havia, contudo, algo que permanecia intacto, a integridade do seu coração. Mesmo assim, a humilhação foi grande. Senhor, murmurou, numa oração quase inaudível, não me deixes responder com ódio. Era um pedido que dizia mais do que medo. Dizia compromisso com uma palavra viva que ele tentava manter pura. A partir daquele ponto, a festa já não era festa. Era um tribunal improvisado. Algumas pessoas foram embora sem cumprimentar. Outras pervertidas pelo jogo da temporada. E havia aqueles que, como Patrícia, não conseguiam entender como a presença de uma pessoa poderia ser tão desimportante diante da necessidade de manter espetáculo. Ela chamou Ricardo para falar em particular. Falou com voz firme, apontando que o que havia acontecido era ultrajante, que a casa que Ricardo comandava não poderia permitir que sua história fosse escrita por humilhações. Ricardo, pela primeira vez naquela noite, hesitou. A hesitação não durou muito. O medo de perder a admiração pública falou mais alto do que a moral. Foi só diversão, disse ele novamente, como se a repetição fosse uma espécie de defesa. Patrícia, porém, sabia que não bastaria um pedido de desculpas ensaiado para reparar aquele abismo. Sugeriu que se oferecesse uma camisa nova, que se garantisse ao menos um gesto de restauração pública, mas as palavras caíram sobre um terreno impossível. Ricardo sabia que reparar a imagem de Manuel poderia também reparar a sua própria imagem. Ele teve medo do que isso poderia significar para seu status. Preferiu agir como se nada tivesse acontecido, como se manter intacto fosse mais importante do que reconhecer a violência cometida sob seu teto. Enquanto Ricardo decidia, um zumbido pelo salão crescia. Havia quem quisesse fotos, quem quisesse conversar com amigos sobre a brincadeira, e havia quem desejasse desaparecer dali. Manuel não desejava espetáculo, apenas queria voltar a ser o homem que ia para casa com dignidade. Procurou nas memórias um abrigo e encontrou o rosto do neto. Lembrou-se de como, certa vez, o menino lhe disse que ele era forte porque não perdia o sorriso, e sorriu, por dentro, apesar de não parecer. A oração que veio depois foi mais longa, uma conversa de quem se recusa a ceder ao veneno do ressentimento. Senhor, ensina-me a ver o que é justo e a seguir por ele, que eu não responda com o que me diminui. E foi nesse exato instante, com o salão dividido entre risos secos e expressões de vergonha, que algo começou a alterar a atmosfera. Um pequeno ruído, quase como o soprar de uma porta antiga, fez com que as vozes diminuíssem por costume, não por reverência. Não era nada grandioso, apenas um sinal de que algo lá fora tinha mudado a frequência do ar. Alguns cochicharam, outros simplesmente olharam na direção do som, curiosos. Ninguém imaginava ainda que ali, naquele espaço de brilho e vaidade, um encontro faria a casa inteira prender a respiração. A expectativa pairou como um fio prestes a arrebentar. Manuel, encharcado e trêmulo, ergueu o rosto pela primeira vez e, com olhos que buscavam algo que havia se perdido na noite, perguntou em silêncio: "Onde está o gesto que me restitui?" A pergunta não foi ouvida como som, mas ecoou internamente como uma necessidade urgente. Enquanto o murmúrio tomava forma e as pessoas faziam a transição entre a curiosidade e um estranho pressentimento, a porta mais pesada da entrada começou a se mover, um gesto simples de alguém cruzando um limite. E naquele atrito sutil, uma esperança antiga mexeu as sombras do salão. Foi quando a festa, com toda sua luz e seus risos, começou a perceber que algo externo havia invadido seu ritmo, que algo do mundo real, do mundo das ruas onde o trabalho não era espetáculo, estava prestes a entrar. A tensão ficou mais densa. Patrícia apertou a mão de Manuel, como se dissesse sem palavras: "Aguenta." Manuel respirou fundo. Ainda não sabia o que viria depois. Só sentiu, por entre o frio do champanhe e o calor envergonhado das faces, uma presença de expectativa que dobrava o silêncio sobre todos. O som da porta ao deslizar sobre a soleira parecia pequeno demais para o que mudaria ali dentro.
Ainda assim, foi o suficiente para que as conversas diminuíssem e as taças parassem no ar, como se a própria noite tivesse segurado o fôlego. Um homem entrou com passos calmos. Não trazia convite nos bolsos nem estrelas na lapela. Vestia uma túnica simples, de linho claro, e um manto discreto, que, por uma cor que lembrava sangue e terra, cortava a luz do salão. Os pés estavam descalços, e havia na expressão do rosto uma seriedade que não era agressiva, mas que não aceitava ser ignorada. Era a presença daqueles que não precisam gritar para tornarem-se escutados. Ele caminhou até o centro do salão com a mesma naturalidade com que uma luz se acomoda em uma janela. Primeiro vieram as cabeças que viraram por curiosidade. Depois, os olhares mais atentos. A música cessou por instinto. O riso morreu na garganta. Não houve qualquer gesto teatral. Ele não pediu aplausos, não ergueu os braços. Sua voz, quando falou, era firme e ao mesmo tempo acolhedora. Quem aqui acha que tem o direito de fazer de outro a própria diversão? A pergunta atingiu, mais que os ouvidos, os motivos. Alejandro deu um passo atrás, como se alguém tivesse puxado o tapete de sua segurança. Ricardo ergueu o que restava de sua altivez e respondeu com sarcasmo ensaiado. E quem é você para nos dizer o que é entretenimento? A palavra soou como uma pequena fortaleza de vidro. O homem não respondeu com uma retórica pronta. Olhou primeiro para Manuel. Os olhos que pousaram no idoso foram compassivos, e naquele olhar Manuel sentiu uma espécie de reconhecimento antigo, como se alguém estivesse dizendo sem palavras: "Eu vejo seu valor." O estranho aproximou-se devagar. Patrícia segurou a respiração como se temesse quebrar algo frágil. Sem pressa, o homem estendeu a mão. Não tirou nada do bolso, não tinha o objetivo de dar espetáculo. Pegou o avental molhado com delicadeza, apoiou a palma sobre o ombro de Manuel e tocou o rosto do idoso com uma gentileza que parecia esbarrar em outra lei, a lei do respeito. Então, retirou o manto que trazia nas costas e o envolveu ao redor de Manuel como quem devolve a alguém a dignidade roubada. A sala sentiu o gesto como se fosse ar. Houve um movimento involuntário de quem reconhece aquilo que é justo. Alejandro murmurou algo que se perdeu no ar. Fernando tentou encontrar uma saída pela boca, mas nenhum argumento parecia adequado. Ricardo permaneceu imóvel, a taça sem ação na mão, e o brilho no mármore parecia menor diante do silêncio. "Levanta-se", disse o homem com tranquilidade, dirigido não apenas a Manuel, mas ao salão todo. Levanta-se como pessoa, não como elemento de cena. Um convidado no fundo riu nervosamente. "Quem é você para falar assim?" insistiu. A pergunta era menos sobre identidade e mais uma tentativa de restabelecer o velho jogo, ignorar quem questiona a regra. O homem sorriu de leve. "Meu nome não é importante agora. O que conta é o que vocês fizeram." Ele olhou primeiro para Alejandro, que ainda tinha nos olhos o brilho duro da impunidade. "Tu, que ergues taça para humilhar, que gostas do poder de rir do fraco, quando foi a última vez que conjugaste a palavra compaixão sem fingir?" A pergunta pegou Alejandro de surpresa, não porque trazia culpa nova, mas porque fez vibrar uma parte dele que até então estava adormecida. Alejandro, em defesa, riu, tentando transformar a acusação em piada. Foi só uma brincadeira. A frase caiu como se já tivesse sido usada 1000 vezes em diferentes casas para encobrir coisas semelhantes. O homem, sem levantar a voz, disse: "Brincadeira é aquilo que ele faz com os filhos. Isso, não." A diferença foi pequena, mas a sala entendeu. Fernando, que soube construir sorrisos para cada ocasião, notou que não havia plateia para seu cinismo. O homem virou-se para ele com um olhar que sabia pesar intenções. "E tu?" perguntou, "que vens com promessas ao eleitor, que sonhas em melhorar a vida em discursos, o que fizeste esta noite? Rasgaste a tua promessa ao ver uma oportunidade de proveito? Lembraste do voto que dás ao teu próprio interesse?" A palavra voto caiu como se tocasse um instrumento escondido. Fernando corou,
pela primeira vez com o desconforto de alguém que reconhece pequenez. Ricardo, cujo nome brilhara naquela residência por anos, ficou sem palavras. Nunca lhe faltaram justificativas. O homem, porém, falou com uma simplicidade que desmontou qualquer argumento ostentoso. Tu tens o suficiente para ser generoso. Não é riqueza que te define, mas a forma como a usas. Era uma sentença que, embora simples, possuía peso de julgamento e convite junto. Ricardo sentiu por dentro que a imagem que sustentava tanto pelo brilho quanto pelo medo estava descascando. Patrícia aproximou-se, os olhos brilhando. Ele desfez o que nos parecia normal, disse, apontando para Manuel. O homem assentiu e voltou a olhar para Manuel. E tu, homem, como te sentes? Perguntou com ternura. Manuel, ainda encharcado, sentiu as palavras como um bálsamo. Não era uma pergunta para constrangê-lo, mas para ouvi-lo. Ele respondeu com a honestidade que só os que sofreram sabem ter. Senti-me pequeno, mas não queria perder a dignidade. A voz foi firme, revelando uma lei interna que o vangloriava mais que as roupas caras da sala. O estranho, então, fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se por um instante ao lado de Manuel. Não foi gesto de súplica, nem de teatralidade. Foi um ato de igualdade. A cena, pequena e poderosa, quebrou resistência num só sopro. Várias pessoas se ergueram desconfortáveis. Algumas lágrimas surgiram nos rostos de quem, até minutos antes, aplaudia. Perdoar não é esquecer o que foi feito, disse ele depois, dirigindo-se agora a Ricardo e aos demais. Mas reparar é admitir que algo foi quebrado e começar a consertar. As palavras soavam como uma lição prática, mais do que como condenação. Ricardo sentiu o peso delas. A reparação exigia não apenas uma camisa nova, uma desculpa pronta, mas medidas concretas. Ricardo, por instinto e vergonha, abriu a boca para dizer algo ensaiado, mas, antes que pudesse ensaiar a linguagem de sempre, algo o atravessou. A lembrança de enxergar seu próprio pai, anos atrás, humilhando alguém numa festa. O rosto da filha que o via em público e às vezes escondia o olhar. A sensação que agora fazia o chão dele tremular. Ricardo, que sempre se alimentara de aplausos, sentiu o peso do silêncio. Um nó subiu à garganta. Eu não pensei, gaguejou. As palavras foram mais honestas do que o habitual. A multidão não esperava que ele ferisse de verdade, estavam habituados a caligrafias prontas. O homem, com a calma que dizia ter visto muitos corações, falou: pensar é prerrogativa pobre quando não acompanha a compaixão. Pensaste, faltou-te o gesto. Havia ali uma chance de redenção. Ricardo fechou os olhos e saiu a respirar fundo, como se ensaiasse palavras de verdade. Quando finalmente falou, sua voz quebrou. Manuel, te peço perdão. Não há desculpa. Por favor, aceita uma camisa nova e, se quiser, algo mais. Ele disse aquilo com os olhos vermelhos. Não era apenas pelo gesto, era por medo de que algo mais profundo se abrisse se ele não o fizesse. O estranho inclinou a cabeça e então, com um movimento tão simples quanto decisivo, sugeriu: não ofereça só coisas, ofereça dignidade. Cria condições para que ninguém mais passe pelo que passou esta noite. As palavras tomaram forma de um desafio prático que poderia transformar um ato isolado em política de vida. Ricardo ouviu e por trás do pudor nasceu um primeiro passo. Vou criar uma bolsa para os filhos dos funcionários. Vou rever contratos. E comece agora com a assinatura de um termo de compensação. A sala murmurou. Alguns aplaudiram por reflexo, outros porque viam enfim algo real. Alejandro, cujas mãos ainda tremiam de adrenalina de sorrisos, não suportou a cena. O estranho falou com ele diretamente, não para humilhar, mas para convidar. Tu és jovem e a arrogância da juventude pode ser uma oportunidade de mudança. Usa tua força para construir, não para destruir.
Alejandro inclinou a cabeça e, por minutos que pareceram séculos, a dureza no rosto se dissolveu. Ele caiu de joelhos, não como espetáculo, mas num gesto genuíno. Perdão, murmurou, e passou a mão no rosto de Manuel, pedindo desculpas sem rodeios. Fernando, pressionado por um espelho interno que o homem havia colocado à sua frente, sentiu a necessidade de reparar não apenas a si, mas à imagem que cultivava. Eu farei algo além de palavras. Vou alocar recursos, apoio a um projeto que beneficie quem trabalha nas casas da cidade, não para foto, mas para programa. A proposta foi aceita com ceticismo inicial, mas o homem incentivou que se estabelecessem metas claras, auditáveis. Que a reparação seja concreta, disse ele, e que dure. A noite, que começara com risos cruéis, começou a transformar-se. Não foi por mágica, foi por confrontos de consciência e pela coragem de uma voz que, como adubo, fez brotar algum arrependimento. Manuel, ainda segurando as mãos do estranho, sentiu um calor novo. Nasceu ali um momento de restauração que começava com um gesto humilde. Ricardo, num impulso de sinceridade pública, aproximou-se e ofereceu uma camisa nova a Manuel, pondo-a gentilmente sobre seus ombros. Os convidados, que antes haviam usado seus celulares para filmar, começaram a guardar os aparelhos. O som de um silêncio respeitoso emergia, mais forte do que a música que antes ditara a noite. Não é apenas uma camisa, disse o homem. É recordar que cada vida merece ser revestida de respeito. E com essas palavras, o espaço mudou de tonalidade. A festa não acabou, muitos permaneceram, alguns saíram envergonhados. Mas algo fundamental havia sido deslocado. A regra que permitia rir do outro sem peso parecia ter ganho um novo freio. Na manhã seguinte, as notícias não foram das manchetes habituais de celebridade. Foram um boato contido de mudança. Ricardo convocou uma reunião com os líderes da casa e dos negócios. Reveremos contratos, criaremos um fundo de apoio para os empregados e garantiremos assistência médica e previdência para quem aqui trabalha. Não foram promessas vazias. À medida que as palavras do homem daquela noite reverberavam, Ricardo sentiu que precisava demonstrar com ações. Ele assinou papéis, recebeu conselhos de especialistas e, com relutância inicial, deixou-se orientar por quem sabia provocar transformações reais. Meses se passaram e as consequências começaram a aparecer com uma naturalidade que desapontaria o sensacionalista. Primeiro veio a pequena mudança tangível. A casa estabeleceu um protocolo de direitos para seus trabalhadores domésticos, horários decentes, registro formal, férias e um plano de saúde básico. Manuel foi convidado a participar das conversas, não como peça decorativa, mas como voz consultiva, sobre o que realmente precisava ser alterado. Sentiu-se ouvido, sentiu-se respeitado. Quando foi convidado a assinar o novo contrato, as mãos que tremiam na hora do champanhe agora tremiam por emoção. Senhor, obrigado por teres me mantido sereno, murmurou numa oração de gratidão que não procurava alardes, apenas reconhecimento. Alejandro, transformado pelo peso da própria vergonha, assumiu uma posição visível na empresa da família. Não era mais o jovem que fazia troça do mundo. Passou a coordenar um programa de estágio para jovens trabalhadores domésticos e a promover cursos que valorizavam habilidades, oferecendo bolsas de estudo e vagas fixas na equipe para quem se destacasse. A mudança dele não ocorreu da noite para o dia. Foi o resultado de disciplina causada por um encontro que não deixou alternativa senão crescer. Fernando, por sua vez, cumpriu a promessa de contribuir com recursos para uma iniciativa comunitária. Em parceria com pessoas da cidade, lançou um centro que oferecia oficinas de formação profissional, educação financeira e apoio jurídico para trabalhadores domésticos. A instituição levava o nome de alguém que fora símbolo de trabalho humilde na comunidade, não para estigmatizar, mas para lembrar que dignidade tem rosto e nome. Não é política, disse ele numa entrevista, é gente. A frase, simples, fora o que finalmente converteu algum ceticismo em apoio prático. Patrícia transformou a sua indignação em obra contínua.
Organizou grupos de apoio dentro das redes sociais, criou uma rede de voluntariado para acompanhar casos de abuso e humilhação e ajudou a articular pequenas reuniões com outros empregadores para discutir práticas de respeito. Ela insistiu para que a cidade discutisse abertamente como tratar os trabalhadores que fazem parte do cotidiano. E não foi apenas conversa. Perto de um ano depois, a prefeitura, ou melhor, a administração municipal, adotou diretrizes mais claras para a formalização de trabalhadores domésticos, inspirada, em parte, pelo movimento civil que surgira daquele episódio. Manuel, por seu lado, ganhou algo que dinheiro não compra: reconhecimento público e a possibilidade de descanso digno. Ricardo ofereceu-lhe aposentadoria digna e acesso a uma pequena poupança para a neto, cuja educação agora passaria por um apoio financeiro para que o menino estudasse sem precisar ajudar o avô nas longas jornadas. Manuel recusou amplamente ser tratado como objeto de caridade, aceitou o que era justo. Foi convidado também a ensinar numa pequena oficina sobre cuidados domésticos profissionais, onde jovens e colegas aprendiam não só técnicas, mas ética no trabalho, como tratar e ser tratado com respeito. Em uma dessas manhãs, antes da aula, ele olhou para a janela e disse em voz baixa: "Senhor, dá-me sabedoria para usar o que recebi para o bem dos outros." Era uma oração de continuidade, uma resposta que mostrava que a transformação verdadeira se mede pela capacidade de servir com amor. A presença do estranho naquela noite, que muitos passaram a chamar apenas de visita, continuou a ecoar. Não apareceu em manchetes sensacionalistas, preferiu morar nos gestos e nas mudanças práticas que surgiram. As pessoas começaram a perceber que o encontro que tinha acontecido não era um fenômeno isolado, mas uma chamada àquilo que sempre esteve disponível: reparar o que se quebra entre nós. Algumas semanas depois, em uma cerimônia simples, uma placa foi afixada na entrada da casa de Ricardo. Não se tratava de uma homenagem a ele, mas de um compromisso público. Aqui se honra quem trabalha, aqui há regras. Manuel posou para uma foto que não foi ostentação, foi registro de algo que deveria ser normal e que, agora, estava escrito para lembrar que a memória das coisas pesa mais que o instante. A imagem se espalhou, não como festa, mas como lembrete. Ao voltar a visitar o bairro onde vivia, Manuel encontrou os vizinhos mudados, mais confiantes, sabendo que havia um caminho para se fazer ouvir. Um pequeno grupo de ex-trabalhadores domésticos criou uma cooperativa para prestar serviços com contrato e duração definidos, privilegiando o respeito e a formação. A cidade passou a discutir em rádios locais e praças públicas os temas de dignidade no trabalho e o valor de reconhecer a pessoa por trás do serviço. O episódio, que poderia ter sido apenas mais um vídeo viral, plantou sementes de cultura. Numa manhã clara, meses depois daquela noite, Manuel foi convidado a dar um depoimento numa roda comunitária. Ele não buscou palmas, contou a sua história com a simplicidade de sempre, lembrando-se das mãos que cuidam e dos dias em que trabalho sustenta a família. "Não preciso de festas nem de fotos", disse ele. "Preciso que as pessoas se tratem com respeito." As palavras foram recebidas com silêncio respeitoso e aplausos contidos, não os antigos aplausos vazios, mas manifestações de quem entendeu. Ricardo, por sua vez, esteve numa reunião onde ouviu depoimentos do pessoal da casa. Sua filha, que anos antes evitava seu olhar público, aproximou-se e, sem grandes cerimônias, deixou-se cair no abraço do pai. A reconciliação não foi instantânea, exigiu conversas longas, reconhecimento de feridas e mudanças de atitude. Mas aconteceu. Num domingo, a família jantou juntos sem precisar de olhos do mundo, e esse reencontro, discreto, foi para Ricardo um dos maiores sinais de que algo havia mudado de verdade. O jovem Alejandro, agora coordenando um programa de estágios, abriu a sala de aulas para um jovem aprendiz cujo nome era José. José, ao receber uma oportunidade formal pela primeira vez, olhou. Houve, claro, quem resistiu. Alguns acreditavam que bastava uma camisa e tudo estaria consertado. Outros voltaram aos velhos hábitos. Mas a transformação verdadeira não depende da unanimidade. Ela brota quando alguns decidem agir com coerência. O estranho daquela noite não prometeu cura milagrosa, nem riqueza súbita.
Prometeu, se é que se pode assim dizer, que a compaixão é uma força que transforma escolhas. E a cidade, trazendo para si aquela lição, começou a tecer outra maneira de vida. Numa noite, reunido com a família à volta de um jantar simples, Manuel olhou para o neto, que agora tinha material para estudar e um futuro que parecia menos incerto. O menino desenhava um carro no guardanapo. Manuel sorriu e tocou a cabeça do neto. "Tu vais longe, filho", disse ele. E então, baixinho, antes de se sentar, proferiu uma oração de agradecimento e entesouramento. "Senhor, obrigado por cada porta que abriste, por cada palavra que fez a diferença. Ajuda-me a ser instrumento de paz." Não era uma oração para ostentar milagres, era um pedido para permanecer fiel ao que lhe fora dado. Quando alguém perguntava a Ricardo se voltaria a organizar festas, ele respondia com um sorriso triste: "Organizarei festas para celebrar pessoas, não bens." A diferença parecia grande, mas era apenas um ajuste de prioridade que movia coisas pequenas e afetava destinos. Retratos da antiga ostentação foram substituídos por imagens de projetos comunitários, e as redes sociais começaram a mostrar não o brilho do champanhe, mas os rostos de quem agora tinha oportunidades reais. E o homem que aparecera naquela noite, quem diria, tornou-se um nome lembrado com carinho nas rodas de conversa da cidade. Não como figura mítica, mas como lembrança de que, às vezes, uma voz serena e um gesto de igualdade são suficientes para que durem muitos atos de reparação. Alguns testemunhos diziam que ele sempre reaparecia onde a injustiça gritava. Outros contavam que depois da noite na mansão, fora visto em ruas, em mercados, sempre atento aos pequenos sinais de desrespeito. O fato era que a semente germinara. Em uma celebração simples na cooperativa dos trabalhadores, Manuel foi convidado a cortar uma fita simbólica. Ele, que outrora se curvava para limpar o chão que outros pisavam, agora ficava ereto para inaugurar um espaço que ensinava dignidade e ofícios de valor. "Que ninguém pense que é favor", disse ele, mas nessa fala havia a força de quem aprendeu que a oração que não muda o coração não muda as ações. Ao fechar-se este capítulo da história, resta a pergunta que o homem de túnica deixou implícita com suas palavras e atos. Como tratamos aqueles cujas mãos garantem que nossas mesas estejam servidas, que nossas casas estejam limpas, que nossas vidas funcionem? A resposta naquele bairro tornou-se concreta. Políticas, bolsas, contratos justos, educação para os jovens e, sobretudo, um olhar diferente. Se esta história tocou algo em você, talvez haja um gesto pequeno a ser feito hoje onde você estiver. Talvez seja um telefonema a alguém que trabalha para você para perguntar se está tudo bem. Ou talvez seja um apoio a um projeto local que valorize o trabalho digno. Cada um desses pequenos passos é uma continuidade do que começou naquela noite. E para terminar, deixo um convite. Compartilhe nos comentários se já presenciou algo parecido ou se conhece alguém que mereça ser lembrado pela sua dignidade. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a para que mais pessoas se lembrem de que todo ser humano merece respeito.